A identificação entre você e a sua oferta. O que a lei dos sacrifícios tem a nos ensinar no livro de Levítico? O primeiro ponto a entender está justamente no capítulo 1 que trata acerca do holocausto. E alguns pontos sobre o holocausto mostram o que de fato ele era. O preço da sua dedicação e da consagração e de que maneira isso era colocado diante do Senhor. Versículo 3 vai dizer para que o Senhor aceite. Versículo 11, na presença do Senhor. E versículo 13 vai dizer sobre cheiro agradável a Deus. Ou seja, o holocausto é de fato aquilo que sobe ou aquilo que Deus recebe. E alguns pontos são importantes para entender isso. O primeiro é acerca da voluntariedade. Lembremos que, assim como Cristo foi colocado como cheiro agradável diante do Senhor, conforme diz Efésios capítulo 5, versículo 2, diz: andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Assim como estava predisposto em Cristo, e que, como ele mesmo detalhou, que ninguém pode tirar a minha vida, mas eu a dou em resgate de muitos. A voluntariedade é algo extremamente importante quando o assunto é sacrifício e oferta diante do Senhor. O segundo ponto é a identificação com a oferta. No versículo 4, o texto vai dizer que o ofertante deveria pôr a mão sobre o sacrifício posto diante de Deus, ou seja, a identificação com a oferta era toda. Assim como a oferta era totalmente queimada, a disposição daquele que está oferecendo o sacrifício deve ser completa. Um dos grandes problemas quando os cambistas estavam ali no templo é justamente essa: não havia identificação entre a oferta e o ofertante. O camarada chegava ali no templo, via um cambista com qualquer tipo de animal, ele ia lá, comprava e colocava como sacrifício. Não tem propósito. Oferta, sacrifício diante de Deus tem que ter propósito. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, Paulo vai dizer sobre apresentar o nosso corpo, ou seja, colocar diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, a minha vida deve ser dedicada ao Senhor. Eu tenho que estar totalmente disposto a isso, e essa é a minha identificação com a minha oferta. Tudo o que eu faço diante de Deus deve ser com disposição. Olha só, Filipenses capítulo 4, versículo 18, Paulo vai falar sobre o que os irmãos em Filipos fizeram para com ele. E vai dizer: mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Estou cheio depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Ou seja, o povo de Filipe, a igreja de Filipe, através de Epafrodito, levou o que era necessário a Paulo. E ele diz: como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ou seja, a disposição daqueles irmãos quanto à sua oferta, seja de dinheiro em Filipenses, seja o nosso culto, toda a nossa dedicação ao Senhor deve ser com disposição, deve ser de maneira amigável, deve ser com inteireza, com propósito. Eu devo estar totalmente ligado àquilo que eu faço. A Bíblia vai dizer que maldito que faz a obra do Senhor de maneira fraudulenta, sem propósito, sem sentido, sem meta nenhuma, nada. Entenda, é extremamente importante você, quando for oferecer algo a Deus, esteja identificado com isso. Hoje nós sofremos um mal muito grande. As pessoas não se identificam com nada. Seguem qualquer vento de doutrina, qualquer preceito que acham bons ou agradáveis aos seus olhos.
Isso foi o mesmo que aconteceu lá com o povo no livro de Juízes. Cada um servia a Deus de acordo com o que parecia bem aos seus olhos. Abandonar a igreja, abandonar a comunidade cristã, e essa não é a vontade de Deus. Perderam a ligação com aquilo que faziam. Então, capítulo 1 do livro de Levítico, acerca do holocausto, é justamente sobre isso. É o sacrifício amigável, predisposto, a identificação completa entre oferta e ofertante. E eu sou oferta e também sou ofertante. Eu não posso oferecer ao Senhor a minha vida de qualquer maneira. Eu não posso oferecer ao Senhor a minha oferta, a minha contribuição, a minha oração, o meu louvor, a minha adoração. Nada que eu faça ao Senhor deve ser de qualquer maneira. Eu tenho que estar identificado com isso. Não perca o propósito diante de Deus. E Deus te abençoe.